Com relação aos hiperativos com déficit de atenção, esses têm minifalhas cronificadas, ou seja, já nasce com essa patologia. Qual o seu entendimento sobre essa questão? Olha, isso é uma das coisas que eu mais estudei nessas doenças da moda, a hiperatividade, principalmente a infantil, que leva para o adulto deslocado. Agora, o que é que se passa? O ideal da hiperatividade é ser tratado entre os 3 e os 7 anos. Se isso não ocorre, então, a pessoa tem que examinar para ver o que sobrou, salvar de incêndio. O que vai poder recuperar daquela pessoa. Por exemplo, se de ver se ela tem dislexia, o que é que acontece com ela? Se ela perde as coisas, se ela esquece demais o negócio, se ela tem hipomnésia, a situação toda. E ela começar a estudar especificamente para combater aquela mazela, ou aquele defeito, aquela deficiência. Agora, qualquer pessoa pode melhorar se ela quiser. Hiperatividade não é um bicho de 7 cabeças, nem um dragão de São Jorge. Qualquer um pode melhorar a hiperatividade. E outra coisa, é bom melhorar para que isso não piore, porque da hiperatividade pode caminhar para uma bi, que é muito comum a bi, logo em seguida, depois disso. Principalmente se a genética está predisposta. De modo que é combater a hiperatividade vendo as deficiências que a pessoa tem. A criança hiperativa é chamada de criança hiperativa. Se essa criança prossegue hiperativa, ela fica como adulto deslocado. É um adulto alterado, que ele tem problemas às vezes. Então, esses problemas que a pessoa tem que levantar, porque precisa de ver o que sobrou da condição da pessoa. Escuta, você pode falar. Dentro desse assunto, professor, sempre que a criança tem hiperatividade, se manda para o médico, ele bota medicamento, né? Pois é, mas agora é preciso examinar isso e evitar o medicamento ao máximo. A Ritalina põe uma porção de gente vegetal por aí afora. Criança ainda não tem o cérebro bem constituído. Se vai o remédio lá, vira um bicho, vira outra coisa. A pessoa vai ficar um pouco vegetal. Deve-se ir com calma. Agora, tem que examinar. Existe processo que a pessoa pode fazer. Tem que aplicar as energias daquela criança em outras coisas, exercícios físicos. É uma opção de coisa que pode ser feita. Ver qual as potencialidades. Qualquer coisa, olha o livro da Graça. O livro da Graça tem um monte de indicações. Porque a Graça é muito importante vocês saberem um caso dela sério. Por isso que ela é tão requisitada para essas coisas todas. Você sabe que ela está trabalhando aí agora com professores, até fora daqui de Foz. Mas o caso dela é muito importante pelo seguinte. Quando ela chegou, ela tinha 19 anos na minha vida. Eu examinei e falei assim, ixi, tem que melhorar. Aí eu perguntei para ela, você já ouviu falar num negócio chamado hiperatividade? Eu falei, não, o que é isso? Ela tinha 19 anos. Eu falei assim, o seu diagnóstico, antes de mais nada, você é uma pessoa hiperativa, você precisa de tratamento. Foi aí que eu comecei a fazer o tratamento. Mas você é recuperável, tem jeito, em pouco tempo. E outra coisa, um monte de gente hiperativa, você sabe que tem superdotação. Mas, às vezes, vai tudo para o buraco. Então, é necessário começar a trabalhar a história. Agora, no caso dela, ela levou as coisas do jeito que eu falei para melhorar. Hoje, ela já consegue superar a maioria dos processos dela. Agora, veja, no caso dela, às vezes, ela tinha até dislexia brava. Trocava uma letra, a palavra, a sílaba de uma coisa com outra, isso aí era um problema. Agora, ela pegou muita coisa, eu falava com ela, leva isso para a comicidade, faça piada dessas coisas, até você conseguir superar alguma coisa, você está entendendo? Hoje, ela já pode dar aula do assunto, que ela já sabe, muita coisa ela já superou. E outra coisa, é o mais difícil que tem. Ela, hiperativa desde menina, com 19 anos, é que ouviu falar da história. Pensa bem. O diagnóstico quem deu para ela, quem falou a primeira vez na vida dela sobre isso foi eu. Por isso que eu fiquei com pena, foi aí que eu comecei a tratar dela. Falei, parece que eu criei um problema, em vez de ajudar. Tem que dar um jeito por aqui, porque senão, para onde vai a pessoa? Foi assim que a gente começou a ajudar mais, junto com a minha mulher. Sobre essa questão da hiperatividade, né, que é uma doença da moda, muita gente fala nessa questão aí ultimamente.
Eu tenho observado que as pessoas em geral, elas não entendem de quase nada de forma aprofundada, né? Elas ficam vendo coisas na internet, aí dá uma pena danada, né? Que nem a moça falou na tertúlia, mini falha aí, que se levar uma criança para o psiquiatra, ela tende a ser medicada, e mete Ritalina ali e acaba com o cérebro da criança. O professor Waldo falou que o ideal, quando a pessoa tem essa dificuldade, né, déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, eles falam também, é ser tratado de 3 a 7 anos. Quando não faz isso na infância, é complicado. A tendência é tentar fazer o que pode, né? E eu vejo que tem um caso na família do meu pai que tem a ver com o livro da Graça Racera, né? Que foi namorada do professor Waldo, hoje não é mais, e publicou um livro chamado Hiperatividade Eficaz. Isso é raro, infelizmente. A pessoa hiperativa, quando fica hiperativa na infância, ela tende a ser uma adulta disfuncional. Ela tem dificuldades imensas na vida adulta, na adultidade é totalmente instável. Eu não consigo ver uma pessoa hiperativa fazendo a técnica energética pessoal, por exemplo, a TENEPS. A pessoa é totalmente desorganizada nas finanças, em outras áreas afetivas, né, relacionamentos conjugais. Então, é um processo que a pessoa tem que entender o que é a doença de forma aprofundada, né? Porque o professor Waldo mesmo falou que a Graça ficou sabendo disso aos 19 anos. Aí ele foi ajudar e ela foi escrever um livro sobre isso. De forma, utilizou bom humor também, para não pode colocar a coisa muito dramática. Mas eu vejo uns casos aí que a pessoa não tratou na infância e o adulto fica totalmente disfuncional. É um processo, infelizmente, difícil de ser corrigido. E aí entra a indústria farmacêutica, né, o processo ali só de querer ganhar dinheiro da psiquiatria convencional, que não entende nada do paradigma consciencial, da consciência, né, da alma humana, da psique. Então fica aí o recado para as pessoas refletirem a respeito aí, se tiverem percebendo algum caso aí na família de uma criança com esse processo disfuncional, que é possível corrigi-lo, não é tão difícil, né? Mas o processo que tem que ser um médico tipo o professor Waldo era, um médico cosmozoológico, né? Que enxerga além da dimensão material. Isso também é difícil de encontrar, mas existem uns bons médicos por aí, mais integrativos, né? Da medicina integrativa, que já tem tratado esse problema aí de forma mais expansiva, mas é preciso refletir, né? Que é um problema da consciência, da alma, do espírito, não só do corpo físico. O problema desses médicos psiquiatras convencionais aí, que eles querem só tratar o cérebro físico, esquece que tem uma consciência, uma alma, um espírito ali comandando esse cérebro físico, né? Isso, todos nós temos um paracérebro, que as mazelas continuam de vida em vida e as coisas positivas também continuam de vida em vida, né? Os traços fortes, os talentos conscienciais. Então fica aí essa reflexão para vocês fazerem, porque muita gente fica escutando aí esses videozinhos aí da moda, né? Tem outro processo aí de muita gente falando de narcisismo. Se a pessoa não entender que esse processo já vem de vidas passadas, né? Da questão narcísica, ela fica totalmente alterada se ela tiver essa característica de ser narcisista, não só nessa vida. Então, as pessoas precisam entender as doenças conscienciais, né? As parapatologias de forma mais expansiva, não só apenas aqui na dimensão intrafísica, só nesse contexto da matéria aqui, da dimensão material humana.